ideia do relógio do tempo, e já vou abordá-la um bocadinho mais no próximo slide, é que realmente existe um relógio do tempo, mas em vez de ter apenas 2 ponteiros, como têm os nossos relógios normalmente, o relógio do tempo tem inúmeros ponteiros. E pareceu-me que esta foto fosse indicativa da complexidade que é falar em termos astrológicos, porque durante muitos séculos aquilo que era conhecido, pelo menos na maior parte do mundo, eram os 7 planetas tradicionais. Planetas entre aspas, porque incluem o Sol também, e obviamente o Sol não é um planeta, mas digamos, os 7 símbolos astrológicos com os quais se trabalhava e com os quais se previa ou de alguma forma se interpretava a realidade, fosse de pessoas concretas, fosse de países ou de eventos, eram o Sol, a Lua, o Mercúrio, o Marte, a Vênus, o Júpiter e o Saturno. E o Saturno era considerado, talvez, o planeta que marcava os limites. Hoje em dia, nós temos mais 3 planetas que são considerados geracionais pelo facto de serem tão lentos, como veem, enquanto que a Lua todos os meses dá uma volta completa ao zodíaco, o Sol durante um ano, o Marte durante cerca de 2 anos, o Júpiter durante cerca de 11 anos e o Saturno durante 29 anos e 5 meses, temos, por exemplo, o Urano, para dar uma volta completa ao zodíaco, leva 84 anos. Neptuno, 165 anos. E Plutão, 248 anos em média, porque pode ir dos 246 aos 250. Ora bem, o que é que eu quero dizer com os muitos ponteiros diferentes? É como se nós tivéssemos um relógio com vários ponteiros e cada um desses ponteiros tem um ritmo de movimento totalmente diferente. Muito bem, são estes 3 que aqui podeis ver. À esquerda temos o símbolo do Urano, a meio o símbolo do Neptuno e à direita o símbolo do Plutão. E pode ficar neste slide algum tempo enquanto eu dou uma breve explicação que quem quiser ver mais desenvolvida pode ir ao link da conferência do ano passado, que é: o Urano foi o primeiro planeta lento ou geracional a ser descoberto. E isto quando? Sincronisticamente, na altura da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos e, portanto, numa altura de grande renovação política, revoluções, ajustamentos, etc. Isto, o Urano, que foi descoberto em 1700 e tal, coincidindo com aquele período que em 1776 foi a independência dos Estados Unidos, em 1779 foi a Revolução Francesa e por aí. Já o Neptuno foi descoberto mais tarde, mas em termos de ciclos, o Neptuno por enquanto ainda está em Peixe. Para nós encontrarmos o Neptuno em Peixes, temos que recuar ao tempo de 1848, quando houve também uma série de modificações muito grandes na Europa. O Manifesto Comunista, países que eram conjuntos de repúblicas ou de cidades independentes, como era o caso da Itália e da Alemanha, e que se unificaram também por volta dessa data. Portanto, vontades políticas de sinal contrário de países que queriam ser país independente e de outros que queriam integrar-se numa fusão de qualquer coisa maior. E, finalmente, o Plutão foi descoberto já em pleno século XX, durante os anos em que surgiu também todas as questões ligadas ao nuclear e à força atómica, ao poder atómico, para o bem e para o mal. Ora, aqui têm uma imagem de todos os diferentes planetas que nós vamos incluir, o Sol, que nós vamos incluir nos nossos ponteiros de relógio. E isto sem sequer falarmos, nem por um minuto,
nos vários outros ponteiros que ainda poderíamos acrescentar, como é, por exemplo, o caso dos vários asteroides. Aliás, vamos falar daquele que é mais conhecido, o Quiron, mas não vamos incluir a maior parte dos asteroides femininos e masculinos. Há 4 asteroides femininos, que são Ceres, Juno, Pallas e Vesta. Ceres, que tem a ver com a estabilidade, com a terra, com a capacidade de alimentação. Pallas, que é a deusa da sabedoria. Juno, que tem a ver com a capacidade de nos empenharmos e de assumirmos compromissos. E Vesta, que é um asteroide ligado com a parte espiritual. O Quiron, esse sim nós vamos utilizar, que é chamado o curador doente, por assim dizer. Tem a ver com aspectos de cura, aspectos de capacidade de compreensão daquilo que existe em nós e que de alguma forma nos magoa ou nos traumatiza. Podemos passar então ao primeiro slide. E o primeiro slide, como podem ver, é do ano de 22, portanto, do ano transato. Como podem ver, este horóscopo está todo concentrado praticamente em metade do hemisfério. As únicas coisas que estão fora em termos verticais são aquela conjunção do Marte e da Lua em Sagitário. Mas tudo o resto, a começar por uma quantidade de planetas que estão na quarta casa, onde está o número 4, o Sol, o Plutão, o Mercúrio e a Vênus, é esta quarta casa de Capricórnio. Esses 4 planetas estão ainda correspondentes ao início de 2022, em que ainda lidávamos com a questão do confinamento. E daí haver uma grande ênfase em casa, e na alma, e na solidão, e nos processos que dizem respeito mais intimamente a cada um de nós. Eu trouxe este horóscopo apenas para passarmos ao próximo e compararmos com o horóscopo deste ano. E vou aproveitar para explicar, reparem, continuamos durante esta fase do ano a ter tudo num só hemisfério. Neste caso, nem sequer há nenhum planetas para o contraditório no hemisfério esquerdo. Está tudo virado para fora. Embora ainda haja uma ênfase muito grande na casa, nos problemas da casa, nos problemas da alma, porque ainda continuamos com 4 planetas na quarta casa, no fundo do céu, em Capricórnio. Exatamente esses 4. O que é que acontece? Houve uma evolução de um ano para o outro, mas como muitos planetas estão em signos que são uns a seguir aos outros, continuamos com uma enorme componente de compulsividade, porque está tudo muito próximo e reparem no desequilíbrio, não havendo nada no outro eixo, tudo pende só para este lado, as pessoas estão com uma visão distorcida das coisas. E isto é comum a toda a humanidade. Claro que muitos de nós terão horóscopos em que os planetas estão distribuídos e, portanto, de nós próprios podemos contrapor e ter uma visão, se calhar, mais objetiva. Mas há muito na humanidade quem esteja a ver as coisas, aquilo que os ingleses dizem lopsided, ou seja, desviado daquilo que é as suas verdadeiras proporções. E podemos ver os resultados disso, por exemplo, nas guerras, nos problemas que está a haver aos mais diversos níveis. Se pusermos o próximo horóscopo, o próximo tema, o que é? É uma junção dos 2 anos. E vocês aí veem como é que estava o relógio naquela altura e como é que estava o relógio quando este ano começou. E vou explicar porque é que eu estou a pôr o ano às 0 horas do 1 de janeiro. É evidente que o ano astrológico começa quando o Sol entra em Carneiro. Mas todos nós e a maior parte do mundo rege-se pelo ano civil. E o ano civil começa às 0 horas do dia 1 de janeiro. Portanto, estes horóscopos foram feitos para as 0 horas do dia 1 de janeiro e, como estamos em Portugal, foram feitos para a latitude e longitude de Lisboa. Se vocês fossem, por exemplo, fazer o mesmo tema na Austrália ou nos Estados Unidos, a colocação
o ascendente seriam diferentes. Outro aspecto que eu quero realçar é que ambos os anos começam com um ascendente logo no início da balança. Em ambos estes anos, há uma tentativa e uma necessidade grande de negociar e de buscar harmonias e equilíbrios, mas com alguma dificuldade depois em que essas negociações e esses equilíbrios se venham verdadeiramente a realizar. E continuamos no princípio do ano a ter uma certa ênfase na quarta casa, portanto, todas as coisas, todas as temáticas que dizem respeito quer à casa, quer à alma, continuam a estar muito vincadas nestes dois horóscopos. E claro, como vocês veem, o Sol entra sempre a 1 de janeiro em Capricórnio. Como o Plutão é aquele que parece um P, que está também na quarta casa, em cima da Vênus e do Mercúrio. Como o Plutão tem estado em Capricórnio, em todos os anos novos, nós temos Plutão quase sempre no mesmo signo onde está o Sol. Aliás, sempre no mesmo signo onde está o Sol. E, portanto, a partir do momento em que o Plutão vá avançando, quando entrar mais diretamente por Aquário, deixa de estar tão próximo do Sol. De qualquer forma, até há muito pouco tempo, as pessoas que faziam anos, por exemplo, a 13 de janeiro, a 14 de janeiro, tinham o Plutão conjunto com o seu Sol. E muitas vezes verificava-se que nesses momentos de aniversário, pela passagem do Plutão em cima do seu Sol natal, por exemplo, podiam ter problemas de doença ou outros problemas que surgiam e que tinham um impacto profundo. Para este ano, o que é que nós poderemos dizer? Para já que continua a haver uma ênfase muito grande naquilo que é a nossa casa e também a nossa alma, os nossos filhos e as coisas que queremos fazer e de que gostamos e que este ano estão marcadas pelo Saturno, portanto sentimos algumas limitações, sentimos alguns constrangimentos. No capítulo da casa 6, que tanto é das doenças agudas, como também do trabalho, continuamos a estar com o Neptuno. Há muita gente em situação, não diria só, em alguns casos, ilegal, como vemos, por exemplo, nas notícias, quando aparece aqueles casos de imigrantes que estão praticamente em trabalho escravo, mas há muito mais gente a ter, por exemplo, trabalho que não é seguro, ou que estão a recibos verdes, ou cujos proventos às vezes têm grandes alterações. Portanto, tudo isso também de alguma forma corresponde à casa 6. E quanto às doenças, este Neptuno em peixes pode dar problemas respiratórios, pode dar problemas linfáticos, pode dar problemas, por exemplo, para as pessoas que têm dependências ou de medicamentos, ou de álcool, ou de drogas. Portanto, esses são, digamos, as áreas que estão abrangidas. Já na casa 7, que é a que tem o Júpiter e os dois Quírones, podemos ver que a passagem do Júpiter é uma expansão. Não há dúvida que a nossa capacidade de relacionamento em relação ao ano passado está bastante expandida pelo facto da maior parte dos países terem deixado de estar em confinamento, podemos sair mais, mas o Júpiter na casa 7 também é muito frequentemente novos contratos. Portanto, há muita gente ou a mudar em termos de relacionamentos, porque também é a casa do casamento, ou a mudar em termos de contratos ou em termos de contacto com o público. Há uma diferente aptidão para estarmos em contacto com o público, para nos abrirmos, para nos expandirmos, e a casa 8, que tem o Urano o ano passado e hoje, e este ano tem o Urano, o nodo norte do dragão e a Lua, tem uma componente de interesse na espiritualidade, no ocultismo, no psiquismo, em todas as, digamos, em todos os âmbitos que implicam podermos ganhar um autoconhecimento diferente, mas sobretudo por coisas não ortodoxas. Com o Urano aqui, a necessidade também é muito grande de que os métodos que nós usamos para o autoconhecimento sejam livres, sejam mais dependentes de nós próprios e não tanto, por exemplo, dos ditames de uma igreja ortodoxa ou de uma ortodoxia, porque
prezamos muito a nossa individualidade nesta busca. O facto de ter a Lua também em 8, infelizmente, em termos gerais, significa também, e como a casa 8 corresponde ao Escorpião e, portanto, também está ligada à morte, aos processos de morte, corresponde também, no caso português, pode corresponder a coisas que levem à morte ou de alguém muito conhecido, que venha a falecer ao longo do ano, ou, por exemplo, de coisas que se possam ocorrer e que possam implicar mortes da população. Por exemplo, se ocorresse uma catástrofe natural, uma coisa assim. Não estou a dizer que vai correr. Nós depois já vamos ver mais adiante outros temas que podem dar indicações. E aqui temos o tema da palestra de hoje, de 4 de março, ou seja, às 3 horas da tarde, o céu aqui em Lisboa, e não é muito diferente do Porto, porque a latitude e a longitude não são muito diferentes, aqui temos o ascendente em Leão. Isto é uma coisa que nós estamos aqui por gosto, e estamos aqui, no fundo, de uma forma algo criativa. Uma lua na primeira casa em Leão, que neste aspecto, desculpem a modéstia, sou eu a palrar aqui sobre a astrologia para mal dos vossos pecados que me estão a ter que ouvir, e depois continua, como vocês podem ver, uma grande aglomeração. Felizmente estão presentes planetas nos 2 hemisférios, e neste momento o Plutão ainda está em Capricórnio, mas já está muito próximo de Aquário, portanto, neste momento está aqui muito próximo da 7ª casa. Algumas coisas que eu possa dizer podem ser assim um bocadinho subliminares ou até um bocado assustadoras depois ao longo ao longo da palestra, mas reparem, também nada está escrito, tudo depende da forma como nós reagimos às diferentes propostas. Neste tema, o que nós podemos ver, por exemplo, na casa 8, que é a tal que, entre outras coisas, diz respeito à psicologia, à teosofia, ao ocultismo, à própria astrologia, temos aqui muito bem preenchida por um Saturno em Aquário, trazendo alguma disciplina e estruturação à forma como isto tudo está a ser transmitido, mas depois também em Peixes, o Mercúrio, trazendo uma inteligência de tipo intuitivo, mais espiritualizada, e o próprio Sol, com bons sentimentos, com abertura, com universalismo, e depois uma conjuntura que eu não sei se vocês têm podido observar no céu, porque nem sempre está brilhante durante a noite, igualmente em todo o planeta, que é esta bela conjunção de Vênus e Júpiter na 4ª casa, quase no cimo, não é? Ali mesmo ao pé do meio do céu, ao pé do MC, esta Vênus e Júpiter em Carneiro, que várias pessoas chamaram a atenção, e bem, tem estado a iluminar o nosso céu, e em Carneiro significa, por exemplo, a capacidade de tomarmos iniciativas naquilo que nós gostamos, de nos expandirmos nos nossos sentimentos, de termos capacidade de iniciar, e com o Quiron ali talvez signifique que, como o Quiron indicia aqueles lados de nós próprios onde nós podemos ser mais vulneráveis, e que por vezes têm a ver com coisas muito antigas que vêm da nossa infância e que até aos 50 anos permanecem quase inconscientes em nós, também é uma altura profundamente curativa para podermos, digamos, dar aso a essa introspeção. Este é Saturno, toda a gente conhece a imagem de Saturno com os seus anéis, as suas luas e a sua periodicidade. Não deixa de ser um planeta muito importante, porque reparem que dos planetas mais rápidos é o mais lento de todos, é entendido como o limite, digamos, daquilo que é da esfera puramente humana, porque depois os 3 planetas seguintes geracionais ainda nem toda a gente consegue veiculá-los, por isso é que são geracionais, porque o seu impacto é lento, é mais latente em nós, já começa porque a humanidade vai evoluindo a ter um impacto muito grande também nas vidas individuais, mas de qualquer forma este é o planeta da boundary, da fronteira entre aquilo que é social e aquilo que passa a ser geracional. Ora, uma das primeiras coisas que vai acontecer este ano, neste mês de março, daqui a poucos dias, é a entrada de Saturno em Peixes.
E chamo mais uma vez a atenção que eu estou a fazer estes horóscopos para Lisboa, porque aliás seriam iguais feitos noutra parte de Portugal continental, não haveria grande diferença, e portanto isto é válido de um modo geral para todo o Portugal. As pessoas que eventualmente vejam isto noutros países, se souberem astrologia, podem depois ir fazer o horóscopo colocando como localidade as suas próprias terras. Ora, o que é que nós temos nesta entrada de Saturno? Saturno não fica tanto tempo em cada signo como ficam os planetas lentos, fica cerca de 2 anos e meio. De qualquer forma, os 2 anos e meio do Saturno em Aquário deu grande volta à forma como nós entendemos a nossa identidade, que foi muito afetada pelo confinamento. Portanto, Saturno em Aquário primeiro inibiu, mas depois reestruturou a nossa identidade de outra forma. Abriu-nos, por exemplo, aos meios tecnológicos do Aquário e começámos a expressar-nos mais online, por exemplo, de uma forma mais coletiva e menos de contacto individual direto. Mas agora Plutão vai entrar, desculpem, Saturno vai entrar em Peixe. E Saturno, este Saturno, ao entrar em Peixe, vai mudar muito o ambiente geral daquilo que nós sentimos. Para já, sai de um signo de ar e entra num signo de água. E depois o Peixe, sendo o último signo do zodíaco, que corresponde aos pés, é um signo em que a água já não é só a água, por exemplo, o líquido amniótico do caranguejo ou a água ardente do escorpião, é verdadeiramente um oceano universal quase sem limites. E o Saturno rege tudo aquilo que é estrutural. Fisicamente rege o nosso esqueleto, portanto os nossos ossos, os nossos dentes, as nossas unhas e também os nossos cabelos. E, portanto, podem ver que se com problemas graves de ossos ou sem esqueleto nós não conseguiríamos andar, não poderíamos movimentar-nos, sem pés, em peixe não poderíamos andar, sem dentes não poderíamos comer. Hoje em dia já há muita coisa, mas às vezes dou esse exemplo, acho que também usei no ano passado, que é, antes as pessoas de idade, a partir de uma certa altura, comiam papas e coisas líquidas, e a partir de um determinado momento acabavam por enfraquecer e morrer. Ora, hoje em dia há outros recursos, mas dá-nos um bocadinho a ideia do que é a estrutura e para que é que serve. Os dentes, por exemplo, dotaram a humanidade da possibilidade de deglutir e de mastigar e, de, portanto, de se alimentar de uma forma mais variada. A entrada do Saturno nos peixes não só muda, portanto, de ar para água, mas leva as estruturas para um meio que nos peixes é muito, é muito desconhecido, é muito impalpável. E eu prevejo que quando o Neptuno entrou em peixes, começaram a surgir grandes escândalos pelo mundo fora, nesta última década e picos em que Neptuno tem estado em peixes, não houve nada que não acontecesse, e esses escândalos transpareceram. Agora, com o Saturno a entrar, são as estruturas que vão ser postas à prova, e de várias formas. Por um lado, as estruturas podem abanar. E nós verificamos que, seja à escala dos países, seja à escala religiosa, por exemplo, neste momento, aquilo que foi o escândalo dos abusos na Igreja está finalmente a dar origem a decisões jurídicas, decisões de tribunal, comissões que estão a analisar. Com a entrada do Saturno, isso vai poder fazer perigar algumas estruturas. E usei este exemplo porque é nosso conhecido, uma vez que em Portugal estamos a passar por isso neste momento, mas noutros países poderá ser adaptado às condições que eles têm. Infelizmente, outras religiões também têm tido problemas. Há determinadas organizações espirituais que podem vir a ser objeto de grandes reestruturações, mas basicamente a ideia do Saturno, algo de pesado, de estruturado, a entrar em peixes, pode, por exemplo, indiciar as várias cidades do mundo, a começar por Veneza, que estão, por exemplo, lentamente a afundar-se. Cidades como Veneza, como Miami, cuja estabilidade é afetada pela subida das águas.
E, portanto, esta ideia de estruturas que se afundam, tanto ao nível físico como ao nível simbólico, faz muito sentido. Outra coisa que poderia acontecer, e porque vemos que este ano o ano começou e já provocou diversos sismos muitíssimo fortes em diversos países do mundo. Uma das coisas que pode acontecer durante os 2 anos e tal em que Saturno estará em Peixes é, efetivamente, em algum sítio do mundo onde um grande sismo seja mais próximo do oceano ou no próprio oceano, possam ressurgir grandes tsunamis, dos quais nós já tivemos exemplo em 2004, em 2011 e noutras alturas, mas os maiores de todos foram esses dois. O de 2004, que afetou toda a Ásia, nomeadamente até perto de Ar, e o de 2011 no Japão, que foi realmente uma coisa absolutamente também, enfim, indescritível. Outras coisas que Saturno poderá trazer em Peixe, em questões políticas também uma certa indecisão e um certo escapismo, porque Saturno quer exigir responsabilidades, mas a maior parte das pessoas fogem de as enfrentar. E, portanto, quem for mais cumpridor terá menos problemas com este Saturno do que quem for mais escapista nos mais diversos assuntos. Imaginem, uma coisa corriqueira, a pessoa tem documentos fiscais para preencher, esquece do prazo, ou por isso simplesmente não faz e depois paga multa porque não fez aquilo a tempo. Isto, em microescala, é um exemplo daquilo que pode acontecer. As pessoas que, pelo contrário, são cumpridoras, ok, podem ter que pagar qualquer coisa, mas pelo menos fizeram no prazo, não tiveram problemas, ou então até receberam um retorno do IRS. Estão a ver, é um exemplo apenas daquilo que pode ocorrer. Isto era só para vos mostrar como é interessante hoje, mais uma vez, na hora da palestra, por exemplo, na casa 8 só está o Saturno, porque estamos a tentar dar estrutura àquilo que é uma forma, no fundo, de interpretar certas coisas que estão ocultas, que é a astrologia, mas os 3 planetas que estão em Peixe, que é na casa 9, o Mercúrio, o Sol e o Neptuno, estes 3 planetas, exatamente, estão na casa 9, que é os estudos superiores e também a filosofia, a metafísica, ou seja, no fundo, estamos a tentar abordar e aprofundar uma série de conhecimentos que não são corriqueiros, dentro de uma ótica de estruturação em que o Saturno ainda está em Aquário a estruturar e a ajudar-nos realmente a ter alguma coisa interessante no meio disto tudo. Ora bem, nós há bocado dissemos que havia várias coisas importantes que iam ocorrer este ano. A primeira, que já passou, foi o Marte, que tinha estado meses e meses e meses e meses retrógrado, avançou. E muitos processos, muitos projetos, muitas coisas, até eventualmente fiscais ou outras que as pessoas tinham que não avançavam, de repente avançaram. Para bem ou para mal, avançaram. Depois já vimos, nos 2 slides anteriores, que daqui a pouquíssimos dias, é no dia 7 de março, entra o Saturno em Peixe. E agora estamos a ver uma imagem, entre outras das que se encontram online, de Plutão, que é o da entrada de Plutão em Aquário, no dia 23 de março. Pela mesma razão, isto está feito como se fosse para Lisboa. Se algum de vós precisar de ver isto noutro país, é uma questão de fazer o mesmo horóscopo, mas com a localização que pretenderem. Reparem como está tudo outra vez concentrado, desta vez no hemisfério superior, mas tudo, no fundo é menos do que um hemisfério, porque se nós fôssemos contar os graus que vão desde o grau 0 de Aquário ao grau 29, ou que é que está o Marte, nem sequer chega a 180 graus. E a maior parte dos planetas estão quase todos ali, junto do meio do céu, imediatamente antes do meio do céu, em Peixes, o Neptuno, a seguir o Sol, depois o Mercúrio, está tudo ali
muito agarrado as coisas umas às outras. Portanto, para já, o que nós notamos até em termos gráficos é que a entrada de Plutão é encimada por uma enorme compulsividade a todos os níveis, para toda a gente, por todo o planeta, para todos nós, em que tudo está demasiado concentrado. E a compulsividade que isto às vezes provoca, seja emocionalmente, seja mentalmente, augura a possibilidade realmente de novidades grandes com a entrada do Plutão no Aquário. Devo também dizer, antes de mudarmos deste tema, que Plutão, como é lento, tal como o Neptuno e o Urano, muitas vezes anda para trás e para diante, porque ainda este ano ele depois vai ficar retrógrado, vai voltar a entrar em Capricórnio, e todos os temas que nós tínhamos do Plutão em Capricórnio, que já vou rememorar quais são, vão voltar a estar na berlinda, nomeadamente as questões económicas. Porque o Plutão, quando entrou no Capricórnio em 2007, 2008, foi a grande crise económica. E ao longo de todos estes anos tem havido crise económica, crise nas estruturas, porque Capricórnio, que é regido por Saturno, são as tais estruturas. Portanto, vimos ao longo destes últimos anos em que Plutão esteve em Capricórnio, muitas mudanças de estruturas, muitas mudanças a nível de países, muitas mortes de pessoas conhecidas, que eram consideradas, digamos, pessoas com autoridade ou com poder, ou então poder simbólico, como foi o caso da Rainha de Inglaterra. Mas agora ele vai entrar em Aquário, já vos vou dizer quais seriam os possíveis significados da sua entrada em Aquário, mas depois ele vai retrogradar não apenas uma vez, mas duas, para Capricórnio de novo. Portanto, nós vamos ver ao longo destes próximos meses vislumbres daquilo que será o efeito de Plutão em Aquário, mas vamos ver também, cada vez que ele regressar a Capricórnio, e a última vez vai ser já em 2024, e portanto em 2024, quando entrar definitivamente no Aquário, depois já fica em Aquário até 2044, vai ficar depois 20 anos seguidos sempre em Aquário, mas o que nós vamos ver nas entradas em Capricórnio são coisas que estavam latentes, que dizem respeito quer à economia, quer às estruturas, e que vão finalmente concretizar-se, provavelmente com estrondo, nas alturas em que ele fique retrógrado. O que é que seria então o Plutão em Aquário? Há muitos autores diferentes a descreverem a entrada do Plutão em Aquário como sendo qualquer coisa que possa ter a ver com a tecnologia, também com o nuclear, mas com a tecnologia e com as novas tecnologias, sobretudo a robótica e a inteligência artificial. Isto tem coisas boas e más. É evidente que eu estou convencida que a tecnologia pode e deve ser usada para o bem. E, por exemplo, a inteligência artificial pode ser extremamente positiva se for posta ao serviço das populações. Mas até agora também temos visto é que em determinados países mais ditatoriais, como é o caso, por exemplo, da China, a robótica e a inteligência artificial são muitíssimo usadas, e sim, para controlar as populações, para não lhes permitir uma evolução mais livre, nem uma liberdade de expressão. Portanto, se o Plutão em Aquário vai, de certa forma, incentivar a expressão daquilo que seria a fraternidade, a coletividade, as associações, por outro lado, vai entrar com essas duas componentes do bem e do mal. Aliás, tudo tem, não é? Na altura também se dizia que a internet era horrível, e a internet é aquilo que nós fizermos dela. Se a usarmos para o bem, para ensinar, para partilhar, para estarmos juntos, é fantástica. Se a usarmos para, sei lá, para coisas ilegais, é menos fantástica, obviamente. A entrada do Plutão em Aquário, o que é que nós vemos? Que o Saturno já estará em Peixe, já terá inclusive avançado 1 ou 2 graus em Peixe, portanto, todas as pessoas cujos aniversários são no final de fevereiro
aí a partir do dia 23, 24 de fevereiro, já estão abrangidas por este Saturno a passar em cima do Sol. Não estranhem o facto de se sentirem cansados, ou de começarem com a mania que estão velhos, ou de terem dores nas articulações, mas isso há de passar, e felizmente o Saturno move-se mais rapidamente que o Plutão. Portanto, pode ser um ano complicado, mas vai passar, e ao mesmo tempo não se esqueçam das partes boas. Quando nós somos cuidadosos, quando somos responsáveis, quando assumimos a nossa própria responsabilidade, o Saturno também nos traz coisas boas, às vezes traz-nos compensações daquilo que foi o nosso trabalho e o cumprimento dos nossos deveres. Em relação ao Plutão, é óbvio que todas as pessoas de Aquário, sobretudo as que estão logo no início, vão começar a sentir esta influência. Esta influência, embora possa parecer assustadora, não é? Ai, o Plutão, meu Deus, que é o planeta do Escorpião, que é o planeta da morte, também tem muito a ver com a morte e renascimento em sentido simbólico. E às vezes pode ser difícil, e eu sei, porque, por exemplo, já o tive no meio do céu, já o tive no ascendente, e foram alturas da minha vida complicadas, mas extremamente criativas, de grande crescimento, de grande transformação interior. É evidente que quem tenha ali o Sol vai experimentá-lo talvez a um nível mais pessoal e até da sua própria essência, mas não quer dizer que seja negativo. Às vezes temos que morrer, entre aspas, para coisas que são limitadoras e fazer um bocadinho como a larva que se come a si própria e que emerge como borboleta. Se virem, por exemplo, uma borboleta monarca, que é muito bela, e estou-me a lembrar da Isabel Freire de Andrade e a fazer-lhe uma homenagem, porque ela criava borboletas monarca, nós vemos que se estivéssemos dentro da larva e não conhecêssemos mais nada, achávamos que aquilo era o fim do mundo. Mas, na realidade, esse processo dá asas. Portanto, esperemos que cada um consiga dentro de si a sabedoria para conseguir, a pouco e pouco, ir ganhando asas. Continuando ainda com este horóscopo e indo precisamente ali onde estava a setinha a aparecer, temos no final de Peixes o Neptuno. Atenção, o Neptuno e o Urano vão passar, Neptuno é mais para o fim de Peixes, perto do Sol, exato. Vão passar de signo também em 24, 25. Portanto, a partir de 2025, nós vamos ter todos os planetas lentos em novos signos. O Plutão ainda estará, obviamente, em Aquário e permanecerá até 44, mas o Neptuno entrará em Carneiro e o Urano, que está em Touro ao pé da Vênus, o Urano é um que parece um H, está ao pé da Vênus, exatamente, irá passar a Gêmeos. Portanto, nós estamos numa fase em que tudo está a avançar. Aliás, podem ver que neste momento não há nada retrógrado no céu, não há nenhum planeta a andar para trás. Tudo está a avançar. Não sabemos para onde, é verdade. Não temos noções muito claras de como é que as coisas vão decorrer, mas podemos sempre acender em nós a esperança e a vontade de que corram bem. E temos aqui, isto agora vai ser muito rápido porque são exemplos. Este era o horóscopo de nascimento da rainha. O ano passado, por acaso, eu tinha-vos dito que achava que ela ia falecer durante o ano e achava que seria em outubro. Não, foi a 8 de setembro. Este é o da coroação da rainha. Reparem, numa pessoa que encarava a sua função de rainha como algo religioso, porque ao ser coroada rainha, ela passa também a ser a chefe da religião anglicana. Reparem como este é quase uma pirâmide, é muito curiosa a forma, o padrão que assume o horóscopo da sua coroação, porque temos ali desenhada quase uma pirâmide, certo? E isso indicia que verdadeiramente ela assumiu e canalizou toda uma energia com o Plutão, que é o tal P, aqui em Leão. Leão é o signo dos reis,
é onde estava o ascendente no momento da coroação, mas o Plutão está em casa 12 kármica, ou seja, ela não foi rainha por acaso, era uma função kármica que tinha que assumir. E vemos que o Plutão está oposto à Lua em Aquário, em 6, ou seja, ela pôs toda a sua personalidade ao serviço de uma determinada função. Por causa disso, sofreu, teve capacidade de se mover livremente, embora o seu Sol em cima, em Gêmeos, conjunto com Júpiter, tenha tido uma grande expansão em termos da sua imagem. E passamos ao próximo, que é o horóscopo da sua morte, e verificamos que, mas isto é o do momento da morte, no momento da morte, ela tem verdadeiramente a sua personalidade, a Lua, junta com o Saturno, portanto, a falência depois da sua estrutura física, a doença súbita com o Urano, que é o H, aqui na sexta casa em Touro, foi de repente, sabia-se que ela estava mal, mas tudo se desenvolve de uma forma muito súbita, muito repentina. O Plutão está em Capricórnio e ela tinha o ascendente em Capricórnio, por isso é que eu estava já à espera que houvesse qualquer coisa, e este Marte em Gêmeos, provavelmente uma grande inflamação a nível respiratório, que deve ter depois levado a que ela deixasse de respirar. E passamos ao próximo. Ora, o que é isto? É uma sinastria, ou seja, é a sobreposição. Por dentro a azul temos o horóscopo dela de nascimento, por fora a vermelho temos o horóscopo da sua morte. E vemos não só diversas oposições e quadraturas, que são os riscos vermelhos, vemos uma cruz em T entre, por exemplo, o seu Neptuno e a sua Lua de nascimento, e depois estes planetas que estão com a Lua e o Saturno aqui. Vemos o Plutão no seu ascendente, portanto, dando realmente um sinal do seu passamento, e pronto, e não temos tempo de analisar tudo, mas era apenas para vos mostrar como estas coisas são também uma forma do relógio vivo. O relógio vai mudando e tudo vai crescendo. E trago outro exemplo, que é a questão do Covid. Aqui, para não perdermos tanto tempo, fiz logo diretamente a sinastria, isto é, Wuhan, a 1 de novembro e a 17 de novembro de 2019. Quer tenha saído de um laboratório, ou quer tenha saído de um mercado ao ar livre, que são horríveis, onde eles mantêm os animais, às vezes a pingar sangue uns por cima dos outros, é uma falta de higiene, uma falta de compaixão terrível. O que é que nós vemos? Tanto no relógio que está por dentro, como no relógio que está por fora, a grande evolução, obviamente, porque trata-se de cerca de 16 dias, é o percurso da Lua, não é? A Lua que no espaço de 28 dias faz um ciclo inteiro do zodíaco, foi a que mais se movimentou. Mas temos, em ambos os casos, os ascendentes muito perto de uma conjunção de Saturno com Plutão. Ora, Saturno é a estrutura, Plutão é qualquer coisa que está latente e que quando surge não só traz morte, o que sem dúvida que o Covid trouxe bastante, mas sobretudo traz um choque, o medo, o pânico que surgiu foi muito em virtude desta conjunção. E como nós vemos, a partir deste momento tudo se vai desenrolar. O horóscopo seguinte, que é o da República Portuguesa, estou só a mostrar porque depois vou fazer a sinastria com a República Portuguesa daquilo que o Covid provocou cá em Portugal. Este horóscopo da República Portuguesa, como podem ver, não é aquele horóscopo antigo que alguns astrólogos ainda usam, da Fundação de Portugal. Mas porquê? Porque quando muda o regime, há qualquer coisa que muda e torna-se mais fácil discernir o que se vai passando a partir do horóscopo de 1910 do que do horóscopo de 1143, ou enfim. Portanto, este horóscopo, o que é que nós vemos? Portugal tem um ascendente em Sagitário, tem muito interesse no exterior, de antes tínhamos o ultramar e depois deixámos de ter o ultramar, mas continuamos a viver virados para o Atlântico, virados para alianças internacionais. Não temos tido uma vida fácil, temos uma lua logo no início de Escorpião, sei que estão aí várias pessoas que também têm luas no início de Escorpião, a oposição de Saturno, a nossa personalidade como país
tem tido que ser sempre um bocado objeto de limitações que vêm por vezes da autoridade interna do país e por outras vezes em função das alianças a que nós pertencemos, mas temos muita coisa no topo do céu, somos muito virados para fora e temos muitos planetas em balança, o que também está exemplificado na nossa diplomacia, nos contactos bons que, apesar de tudo, soubemos manter com as antigas colónias, na forma como lidamos e muitas vezes acabamos por poder ser bons mediadores internacionais de conflitos, nomeadamente quando se trata de países de língua portuguesa. Portanto, tudo isso é importante e é de salientar. Outra coisa que nós temos é o Urano em casa 2, os nossos dinheiros levam sempre chimbalaus, nunca se sabe como nem porquê, de um momento para o outro, ou não há dinheiros, ou há bancarrota, ou há qualquer coisa, e o Neptuno em 8, somos um país extremamente místico, e com o Neptuno em Caranguejo, também muito virados para as questões familiares, da história e da nutrição. Nós alimentamos, gostamos de alimentar, quer a família, quer a memória histórica. Ora, este é o horóscopo do momento em que o Presidente da República falou na televisão portuguesa e disse: meus amigos, vou decretar o confinamento por causa do Covid. E como vocês veem, está tudo cá embaixo na quarta casa, da casa e da alma. Está também o Plutão com o medo. Está o Saturno, as estruturas a fecharem. Está o Marte, as pessoas a serem infectadas e a ficarem com febre e a irem para os hospitais. Está o Júpiter, que de alguma forma trouxe, apesar de tudo, uma certa fé e um certo otimismo. E está a Lua, que neste caso talvez também tenha sido, não propriamente as crianças, mas as pessoas idosas, os mais vulneráveis que tanto sofreram e que tanto morreram em função deste confinamento. E depois, o que é que nós temos? Temos o Mercúrio e o Neptuno em peixes, portanto, fomos obrigados a usar a nossa intuição, é na casa 5, Mercúrio e Neptuno. Temos o Sol em 6, que é uma casa de doença e também de crise, e conjunto com o Quiron. Portanto, muitas pessoas foram recuperar traumas de quando, por exemplo, tinham estado doentes e não podiam sair, ou de quando estavam sozinhos e não podiam sair, ou da solidão que sentiam por viverem sós. E depois, finalmente, na 7 e na 8, o Urano. Na 7, o Urano, por exemplo, trouxe novos contratos, novas formas de se trabalhar, novas formas de trabalhar muitas vezes remotamente a partir de casa, usando, e também no ensino, aulas dadas por meios remotos, e a Vênus em 8, em Touro, a preocupação com as crianças, a preocupação com as famílias, mas novas formas também de espiritualidade. E no próximo slide, o que nós temos é a sinastria entre isto e a República Portuguesa. E nem vou entrar nos pormenores, porque não dá tempo para fazer tudo, não é? Mas para vocês verem que, por exemplo, esta grande aglomeração está junta com o Urano de Portugal, ou seja, foi uma coisa que surgiu inopinadamente, foi uma surpresa para muitos. O Sol cá embaixo mesmo, o Sol cá embaixo está exatamente na cúspide, ou muito perto da cúspide do próprio horóscopo e da República também, muito próximo. Portanto, só para verem a quantidade de oposições, mas também de aspectos azuis que são positivos e harmónicos, houve ali também um certo equilíbrio. Se por um lado fomos postos à prova, por outro lado também houve coisas boas que nos ajudaram a sustentar e a manter a chama. Ora bem, vamos passar muito rapidamente, é o horóscopo da República da Turquia. Porquê? Por causa depois do sismo que sobreveio entretanto. O que é que nós vemos na Turquia? Mais uma vez, também não estamos a ir ao horóscopo do Império Otomano, estamos a ir ao horóscopo da Turquia, que foi considerada independente em 29 de outubro de 1923, já depois da Primeira Guerra, e com o seu Atatürk, que instituiu um regime laico. O que é que nós vemos? Plutão na primeira casa, em Caranguejos, portanto, aos valores da família de uma forma bastante conservadora, uma Lua que está em casa 12,
e as mulheres têm sofrido na Turquia e não têm tido muita liberdade de expressão e agora estão outra vez a não ter, porque o regime está-se a tornar mais fundamentalista do ponto de vista do islamismo. Muita coisa positiva e bonita, estes grandes trinos azuis entre o Plutão, o Urano lá em cima do céu e cá embaixo o Sol, em casa 5, também há muitos aspectos positivos e não há dúvida que a Turquia, quer se goste muito ou não do sistema político, é um país pronto, apreciável, com cultura, com a sua própria língua, com criatividade. E agora no tema seguinte, vamos ver, tem os trânsitos atuais, e nos trânsitos atuais nós vemos Plutão na casa 8. Portanto, a incomparável quantidade de mortos que houve agora com o sismo, que foi muito grande, o Plutão ainda estava em Capricórnio, portanto, a falência física das estruturas, e já vamos ver no seguinte o sismo da Turquia, o sismo de 7.8. Temos tido o Urano na casa 5 em Touro, que tem provocado muitos sismos, mas este foi verdadeiramente enorme. E depois as pessoas ficaram sem comunicações, temos ali na casa 1 o Plutão e o Mercúrio em conjunto, portanto as pessoas ficaram isoladas, sem comunicações e algumas até sem forma de lá se chegar. O mar tem 6, provocando muitos feridos, para além dos muitos mortos, muitíssimos feridos, e o Quiron quase aqui no fundo do céu, portanto, um sentimento grande de trauma em relação à casa, em relação à alma, o que é que nos vai acontecer. Milhares de pessoas ficaram sem casas e cidades inteiras destruídas, aliás na Síria, mas eu não conheço o horóscopo da Síria, portanto não pude trazer isso. Ora bem, a sinastria entre a República da Turquia e o sismo produz qualquer coisa como esta encruzilhada enorme de não só uma cruz cósmica entre nos signos fixos, mas também depois muitos outros aspectos extremamente desafiantes, e o Marte na casa 12 da República da Turquia, portanto, um karma difícil que veio abalar, depois o Plutão já ia entrar na casa 8, o Sol na casa 8, portanto, a morte, no fundo, isto é, no fundo, uma morte sui generis para o próprio país, não é? E deve continuar, porque infelizmente com a entrada do Plutão em Aquário, vai continuar durante muitos anos na casa 8 da Turquia, portanto vão continuar a suceder várias coisas, não só está implicado em várias guerras, mas também do ponto de vista da climatérico e tudo. E pronto, e este ano é o centenário da Turquia, este é o tema do centenário. Quando eu vi que era o centenário, não resisti a pôr aqui. É bonito, parece um papagaio, reparem, é uma pirâmide invertida, mas que ao mesmo tempo parece um papagaio, como qualquer coisa de esperança que é lançada para o céu e que vai surgir com uma coisa muito bonita aqui no Touro, uma conjuntura. Tem o Júpiter, a Lua e o Urano aqui na casa 12. Mais uma vez uma casa kármica, mas que talvez traga qualquer coisa de bom, mas durante uma lua cheia em oposição ao Sol, em Escorpião, juntamente com o Mercúrio e o Marte. Portanto, não sei se não será também um centenário que, apesar dos valores e das coisas boas, também traga alguma complicação. E aqui têm a sinastria entre o nascimento e o centenário, e como veem, claro que é um retorno solar, não é? Porque é os 100 anos, no fundo é os 100 anos da Turquia, mas com bastantes pontos ali complexos e a continuação do Plutão em 8, portanto espera-se que continue a haver uma certa turbulência. Ora, fui encontrar o horóscopo de Lisboa, que é suposto que o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, tenha instituído o Foral de Lisboa a 1 de maio de 1179. A mim dá-me uma grande alegria que Lisboa seja do signo do Touro, porque é um signo de grande beleza, tem uma natureza muito bela também, e Lisboa, com as suas 7 colinas, banhada pelo Tejo, embalada ao longo das várias colinas, tem realmente uma luminosidade que é típica e que é muito bela. Ora, aqui nós temos precisamente o aspecto do sismo de 1755. Mais uma vez, como veem, tal como no da Turquia, o Sagitário, que é mutável em ascendente, várias coisas em Sagitário
portanto, o Plutão e o Mercúrio, indiciando esse fator, e o próprio incêndio, porque não houve só a questão do terremoto. Houve terremoto, houve tsunami, e o tsunami vemos na casa 8 o Neptuno na casa 8 a provocar o tsunami, e depois este Plutão também a provocar os incêndios que houve em Lisboa. Também houve aspectos positivos, nomeadamente aquele Sol com o Marte e com o Urano, que eu penso, embora muita gente não goste do Marquês de Pombal, que era uma pessoa com pouca compaixão, mas era um homem com muita visão, e graças a ele a cidade foi rapidamente reconstruída. E ele disse, não estamos cá com coisas religiosas, enterram-se os mortos, não, isto vai ser ainda para o resto uma pandemia, e mas é reconstruir. Portanto, houve aspectos muito difíceis. Vamos ver agora a seguir, é a sinastria entre Lisboa e o tremor de terra. Se eu tivesse infinitas horas, poderíamos abordar tudo. Reparem numa coisa interessante, de qualquer forma, os dois sóis em oposição. O Sol de Lisboa em oposição ao Sol do tremor de terra. O Marte de Lisboa muito próximo do Sol do tremor de terra. Isto apenas para citar dois, não é? E aqui é a sinastria do sismo, simplesmente feita com a República Portuguesa. Claro que aqui seria, ao contrário, andar para trás. Mas isto para quê? Para nós vermos que efeitos teria hoje em dia sobre a República Portuguesa, e ao mesmo tempo, com alguns planetas que não estão assim tão longe dos mesmos sítios, podermos ver o que é que aconteceria, por exemplo, se houvesse hoje um sismo em Lisboa. As Jornadas Mundiais da Juventude estão previstas para Lisboa. Como veem, graças a ser numa altura do ano em que os planetas mais rápidos avançam no horizonte, já não é uma coisa tão encafuada, mas continua a ser, de alguma forma, a haver ali um vazio grande. O que é que nós vemos? Um Sol quase em meio do céu em Leão, que será o Papa, ou quem o substitua, que venha cá, mas espero bem que seja ainda este Papa. Este Sol inspira, um Sol em Leão que brilha. O Leão, aliás, também é o símbolo do Cristo Rei, portanto temos aqui um símbolo papal bem bonito. Uma Vênus também em Leão, os sentimentos, a afetividade das pessoas. E depois na Virgem, com o Mercúrio e o Marte, muito trabalhinho para quem vai dar proteção a tudo isto. E ao mesmo tempo, na casa 7, que é também as coisas oficiais, as relações com os outros, temos o Júpiter em Touro. O Júpiter já terá entrado em Touro e, portanto, há uma expansão também grande a este nível, mas com o Urano podem surgir muitas surpresas. E o Plutão, felizmente, não está na quarta casa, mas está muito próximo da Lua. Este horóscopo foi feito como se fosse, eu não sei exatamente a que horas é a missa inaugural, mas atendendo a que no início da manhã as pessoas ainda estão a chegar, filo para as 14 horas, pode não ser exatamente um minuto exato, mas é uma ideia geral de como estará no dia 1 de agosto. Ora, o que é que nós temos aqui? A República Portuguesa comparada com o das Jornadas Mundiais da Juventude, e verificamos que há sobretudo aspectos positivos, mas também há alguns aspectos desafiantes. E esses aspectos desafiantes dizem respeito ao Neptuno. Espero bem que não haja nenhum aluimento de terras ou qualquer coisa assim, que poderia ser complicado e obrigar a termos que mudar de sítio à última hora, porque acho que é mais gritante a comparação com Lisboa. Se pusermos a comparação com Lisboa, o Sol das jornadas está na 12ª casa, só espero que o Papa está muito velhinho, não acontecer qualquer coisa que não seja cá de forma nenhuma. E depois temos também a Lua Plutão na casa 6, portanto espero que não haja ou casos de doença ou quaisquer coisas que sejam complicadas e que impliquem, porque vão ser grandes multidões, e portanto não vai ser fácil de gerir este processo, mas tenho esperança que seja possível dirimir da melhor forma. Trouxe-vos o horóscopo da Ucrânia,
A Ucrânia, como sabem, já tinha sido independente em 1918, salvo erro, mas foi uma coisa de muito pouca dura. E para não estar a sobrecarregar isto com temas e temas, trago só o de 24 de agosto de 91. Como veem, um país que tem um pesado karma, em Capricórnio com o Urano e o Neptuno. No entanto, a independência é o seu foco, é aquilo em que eles têm que se focar, como se vê pelo Nodo Norte, que é aquela espécie de leãozinho que está mesmo abaixo da linha do ascendente, ainda em Capricórnio, imediatamente abaixo do Neptuno. Tem um Saturno e a Lua na casa da personalidade, que já não está em Capricórnio, estão ambos em Aquário. Portanto, eles, debaixo de uma certa estrutura constritiva, têm até uma certa abertura, mas depois têm muita coisa também na casa 8, e isso tem a ver, com certeza, com este processo terrível da guerra que, entretanto, começou, e vários setores do horóscopo vazios, o que torna fácil outros países terem interferência sobre eles. E o Plutão no meio do céu. Portanto, no momento em que foi criado este país, com o Plutão no meio do céu em Escorpião, era muito provável que a sua vida fosse bastante desafiada, tanto pela casa 12 e o ascendente, como pela própria casa 10 com o Plutão em meio do céu. Depois temos aqui o início da guerra na Ucrânia. Como vocês veem, também foi num momento em que tudo estava encafuado no mesmo lado do horóscopo, porque a única coisa que sai daqui é o nodo norte do dragão, que nem sequer é um planeta, é um cálculo matemático, simbólico e real, mas um cálculo matemático. E depois, no tema seguinte, o que nós temos é a Ucrânia com os trânsitos tal como estão hoje. Portanto, por exemplo, aqui onde está o Plutão, a verde por fora, está o Plutão e o Saturno, exato, onde está o Saturno está o Plutão nos trânsitos, exatamente. Ora bem, esse Plutão que está a verde, à esquerda do Saturno, é capaz de se notar um bocadinho menos porque está a ver, está por fora do horóscopo. Plutão tem sido a destruição enorme de estruturas, que está a continuar. Porque vocês têm o Saturno, que é, por exemplo, todo o edificado, todos os edifícios, todas as comarcas, todos os diferentes municípios, e a destruição enorme que foi feita pela passagem desse Plutão, e que tem estado a Lua oposta e o Saturno a todos estes outros planetas que estavam na casa 8. Portanto, a quantidade de morte, o Urano cá embaixo, em Touro, a passar quase na cúspide da quarta casa, e, portanto, e em oposição ao Plutão. São sinais de destruição. Vladimir Zelensky, um aquariano, com ascendente em Gêmeos. E, se nós formos ver, ele começa precisamente como humorista e ator. Ele é um humorista, um ator, uma pessoa da comunicação. E qual é a ferramenta que ele usa depois, posteriormente, durante a guerra? É mesmo essa capacidade de comunicação, onde ele tem o Júpiter. Ele expande-se através da comunicação e através dos meios de comunicação tecnológicos mais avançados. Tem uma lua em Leão, na vida dele deve haver mulheres poderosas, a mãe, a mulher, devem ser pessoas fundamentais para ele. A sua própria personalidade como artista também releva muito deste leão. E depois ele tem quase na cúspide da casa 7, mas ainda em 6, em Sagitário, o Neptuno. Ou seja, ele é capaz de assumir o papel que for necessário. E depois tem, na casa 9, uma bela conjunção em Aquário, com o Sol e a Vênus, portanto, acaba por ser uma pessoa de quem, claro, muita gente não gosta, mas muita gente também gosta e adere a ele. Mas o Sol está com uma oposição de Marte e um Plutão em 5, enfim, também tem algumas possibilidades perigosas. Passamos ao próximo tema, que é agora com os trânsitos para hoje. E nós verificamos que
toda a área que estaria praticamente vazia ou quase vazia de planetas no horóscopo dele, ou seja, a casa 10, a casa 11, a casa 12, estão preenchidas pela maior parte dos planetas que estão hoje em dia em trânsito. Ele está a ser forçado a fazer sair de si e, sobretudo, de tudo aquilo que estava subliminar, que estava no hemisfério inferior, ele está a ter que tirar recursos para responder e para rise to the occasion. E isto é a comparação do tema dele, ou melhor, isto é por dentro o tema da Ucrânia e por fora o tema do Zelensky, para compreendermos porque é que ele se tornou líder, porque é que uma pessoa que é humorista de repente é um presidente da República de um país. E nós encontramos, por exemplo, aqui em Escorpião, o Urano e o Plutão, o Urano dele no Plutão do país. Ele surge inusitadamente, porque ninguém esperava que ele fosse eleito, e durante a guerra, durante a destruição plutónica, ele assume-se como um novo líder. Esse novo líder tem a ver aqui depois também com o facto dos dois sóis estarem em opostos complementares um ao outro. Ele reflete o espírito da Ucrânia e neste momento ele tem ali o Saturno dele em cima do Sol e da Vênus e, portanto, ele assume para o seu país um papel de alguma autoridade. Este é o horóscopo dos Estados Unidos e é apenas para vos mostrar que os Estados Unidos têm estado a ter um complicado retorno de Plutão e vai ter nos próximos anos um retorno de Urano. E, portanto, o retorno de Plutão, como o Plutão eu já vos expliquei que é um planeta que anda para trás e para diante, já fez das suas várias vezes. Fez das suas quando houve uma interferência nas eleições para que o Trump fosse eleito, fez das suas também quando houve a retirada do Afeganistão, que deu origem a muitas mortes e muita destruição, e tem estado a fazer das suas também, porque na medida em que eles também de alguma forma estão, e bem, implicados depois nesta situação de guerra e de geopolítica. Foi muito interessante, extremamente bem explicado, com tudo nos horóscopos, com os mapas todos muito bem, muito explícitos, e a Isabel disse que o Saturno, que é em peixes, que ia trazer muitas mudanças. E eu gostava de saber se há alguma mudança positiva em relação à guerra da Rússia à Ucrânia. Obrigada. O Saturno é possível que influa um pouco, mas os principais serão sempre os planetas lentos, e eu para já não vejo que as coisas ainda estejam assim em fase de resolução. Agora, o Saturno em relação à guerra, a única coisa é que talvez ela passe a ser feita com menos meios, mas isso também me parece contraintuitivo. Poderia passar a ser com meios menos eletrónicos, mas por outro lado o Plutão entrou em Aquário, portanto os meios eletrónicos vão continuar a ser usados na guerra. A ciberguerra, a utilização de drones, os ataques a infraestruturas críticas, isso vai continuar. Por causa do Plutão até podem ser mais destrutivos. Onde o Saturno pode trazer eventuais mudanças, eu penso que seja mais a nível daquilo que vai ocorrer politicamente, daquilo que vai ocorrer nas várias religiões, e que aí sim pode haver necessidade de reestruturações em determinados campos. Porque aquilo que foi feito em termos de trazer o Neptuno em peixes trouxe à tona uma data de podres. É como se houvesse um rio que estava poluído e começaram a vir à tona as coisas que estavam a poluir esse rio. A entrada do Saturno vai nos obrigar a uma certa limpeza. E, portanto, aqueles setores em que as coisas já estão a ser julgadas ou em que as organizações já estão a ter que ter medidas práticas para se adaptarem, para se reorganizarem de uma forma melhor,
eu acho que isso, no fundo, acaba por ser positivo. Agora, o Saturno vai ter muitos impactos, é mais a nível individual e social. Os planetas lentos têm um impacto mais profundo a nível de gerações inteiras de pessoas. A minha dúvida é muito simples e nem sei se chega a ter alguma pertinência, porque eu conheço pouco da astrologia, mas aquilo que é-me dado a perceber e a relação com os horóscopos e com os signos é que, segundo parece, e devido, creio, a uma determinada inclinação do planeta Terra, creio que tem havido algum diferencial relativamente àquilo que relativamente às leituras astrológicas que se faziam aqui há algum tempo atrás, não sei precisar. Não sei se a Isabel sabe alguma coisa e se isso interfere na leitura que costuma fazer das cartas astrológicas. Eu não sei se se refere à precessão dos equinócios, porque há muitas pessoas que agora dizem com a precessão dos equinócios, isto andou tudo para trás, e quem julga que é aquário afinal é Capricórnio ou é Peixes, mas eu acho que a linguagem astrológica é uma linguagem, sobretudo, de cariz simbólico, e os símbolos não mudaram. E, portanto, eu estou a usar neste momento a astrologia como uma descodificação. É como se eu soubesse uma determinada língua estrangeira, certo? E a usasse para fazer uma interpretação simbólica. As expressões dos equinócios, é verdade que, em termos daquilo que são as constelações no espaço, houve uma evolução. Mas, no fundo, se nós virmos, no espaço está tudo a andar. Por exemplo, o planeta Terra está a andar a não sei se é 1900 quilómetros por minuto ou por segundo, está a andar a uma velocidade incrível. Portanto, é verdade que existe a questão da pressão dos equinócios, mas eu nunca me preocupei muito com isso porque eu estou a usar a astrologia sobretudo como uma linguagem simbólica e acho que nada mudou no que diz respeito aos valores simbólicos fundamentais de cada signo e de cada planeta. Embora, claro, possa um dia ter que corrigir esta minha ideia enfim, se a astrologia adotar essa outra vertente. Mas hoje em dia, todos os astrólogos mais conhecidos, dentro desta escola, que é uma escola junguiana, uma escola sobretudo de interpretar padrões de comportamento, interpretar tendências para determinadas aptidões, portanto é muito usado, por exemplo, na educação, na pedagogia, estão ainda a usar os mesmos esquemas. Não sei se fui exatamente ao encontro da... Claro que sim. E relativamente aos horóscopos, quer dizer que as pessoas, quando se identificam com um determinado signo e depois a leitura já não é bem essa, já não são propriamente Para mim gêmeos, continua igual, Rosa. igual, não é? Para mim continua igual. Continua exatamente igual do ponto de vista simbólico. Pois, E claro. acho que todos nós continuamos identificados da mesma forma. Aliás, se nós fôssemos mudar de acordo com o que eles dizem, havia tanta coisa que não faz sentido, não é? Que eu acho que iríamos ter muita dificuldade. A razão pela qual os astrólogos ainda usam este modelo é porque ele bate certo, inclusive há muitas estatísticas da passagem de determinados planetas em determinadas áreas, que se nós movêssemos tudo 30 graus, deixava de fazer sentido. E acho que a precessão dos equinócios, no fundo, é uma coisa física, e nós na astrologia estamos a falar de uma ferramenta que acaba por ser espiritual e completa, que não vai só ao nível físico, mas também psicológico, da alma e até às vezes do espírito. Não estou contra pessoas que usem outro método, nem estou a dizer que sou dona da verdade. Atenção, isto para mim funciona. Quem gostar assim, muito bem, e quem quiser fazer de outra forma também. Mas a maior parte dos astrólogos que eu sigo, todos usam este método. Tenho lido, portanto, as notícias que têm saído acerca de um novo signo que lhe chamam o Serpentário, que é o 13º. Pois, O que tu achas disso? é possível.
É possível. Eu já me apercebi que dizem que existe esse signo, mas mais uma vez, este sistema tem funcionado assim. E eu acho que funciona. E a prova que funciona é que as coisas vão batendo certo. Eu irei informar-me, porque a única coisa que eu li foi um título sobre isso, não sei rigorosamente nada. Mas penso que seria uma mudança muito revolucionária, o zodíaco de 12 signos passar para 13. Não é nada que não possa ocorrer, porque assim como apareceram os 3 planetas lentos, quem sabe se um dia aparecerá um novo signo ou uma nova constelação. Mas ainda não te sei dizer nada sobre isso, porque só li o título e não conheço. Se houver alguém que saiba, força. Obrigada, porque é uma questão interessante. Vou investigar. É que tinha um grande impacto, portanto, digamos, em relação àquele período, que é o mês, nem sequer chega a um mês. Sabes-me dizer em que período é? 29 de novembro a 17 de dezembro. Ou seja, é o Sagitário. Estão a dar um nome novo praticamente a quase todo o signo do como é que se Sagitário. criam estas coisas? Com estas datas? Não sei, ainda não vi isso, portanto não posso dizer. Agora, o Sagitário sempre foi um signo duplo. Em si mesmo é um signo duplo. E, portanto, não me custa a crer que seja uma determinada vertente de Sagitário que se está a manifestar. Mas se calha dentro do signo de Sagitário, eu até interpretaria isso à primeira vista mais como quase um subtema do Sagitário, onde o serpentário faria toda a noção, porque se nós olharmos para o símbolo do Sagitário é um centauro, ou seja, é um signo de fogo, de aspiração, em que se está dividido entre uma parte que é animal e uma parte que é humana. E, portanto, isso no fundo até descreve um bocadinho aquilo que a humanidade é hoje em dia. Todos nós temos uma parte que é animal, ou seja, que é mais física, mais material, mais ligada para as coisas materiais, e uma parte da aspiração. Se nesse setor aparece uma coisa chamada serpentário, mais do que um signo diferente, porque ele começa depois do primeiro grau de Sagitário e termina antes do último grau, eu diria que se calhar é uma constelação que vai influenciar e revelar qualquer coisa mais desse signo. Para mim, mas eu, como te disse, ainda não li sobre isso, portanto posso estar aqui a interpretar sem bases. Existe um cristal chamado septária que tem a ver com a capacidade de concretização. Como o Sagitário às vezes é um bocadinho idealista e tem muita aspiração, mas nem sempre realiza aquilo que se propõe, pode ser que seja a revelação de um subtema de Sagitário, levando a maior responsabilidade e necessidade de concretização. Mas não sei, não faço ideia mesmo. A sério. De qualquer maneira, obrigado. Boa tarde. Eu estava. Boa tarde. Achei essa pergunta muito interessante, porque eu já tinha conhecimento disso, se não estou em erro, há 20 anos. Eu achava que isso correspondia a uma coisa que na altura vi, e efetivamente é esse tal serpentário, também chamado Ofiuco, mas tanto quanto vi, ele não iria ser uma espécie de desdobramento, mas iria surgir antes do Sagitário e alteraria as datas de todos os outros signos. Ou seja, é como se o zodíaco fosse rearrumado, por assim dizer. Mas eu já tenho conhecimento disto existir, de se falar em alguns meios, pelo menos há 20 anos, porque eu lembro-me na altura, eu tinha 18 anos e achei muito interessante e andei a ler sobre isso. E desde então, a esta parte, eu não tenho visto da maior parte dos astrólogos assim mais conhecidos, etc., que tenham adotado isto. Portanto, eu estou assim, um bocadinho contigo relativamente ao significado mais simbólico e quase arquetípico do zodíaco como nós o conhecemos, não é? E que nesse aspecto não terá mudado. Claro. Obrigada, muito obrigada, porque essa tua resposta foi muito esclarecedora. E realmente, se é o Fiuco, é que é assim, constelações, há infinitas constelações, nós às tantas podemos ter, mas o zodíaco está equiparado às zonas do corpo.
E, portanto, era um bocado difícil, era assim como se nós disséssemos, agora o homem vai ter mais 2 pés nos joelhos, por exemplo, ou vai ter cotovelos a sair-lhe das ancas. Não sei, sinceramente, enquanto este sistema puder funcionar em termos de, não só de compreensão e de pedagogia, de padrões, mas também até de previsão, eu não vejo necessidade de alterá-lo. Agora, se de hoje para amanhã me disser há coisas que este sistema não explica e por isso será necessário enfiar um 13º ou um 14º signo e abranger, tornar, por exemplo, o zodíaco mais vasto. Mas aí está, por exemplo, eu há bocado disse-vos muito rapidamente que só ia ter-me aos planetas principais, e ao Sol e à Lua, e não ia falar, por exemplo, dos asteroides, nomeadamente dos 4 asteroides femininos. São interessantíssimos e todos os dias estão a descobrir novas coisas. Às tantas, há astrólogos que, se calhar, em vez dos planetas e do Sol e da Lua, também usam os 4 asteroides femininos, o Quiron, o Eros, não sei se é o Egida, que é também um asteroide masculino que está ligado com a saúde, mas às tantas complexificamos também tantas coisas que se torna difícil ter uma utilização prática. Os quatro asteroides femininos são muito interessantes, por exemplo, sobretudo se calhar para as mulheres que estejam a fazer um estudo do que é o feminino e de que forma as energias femininas atuam em si e das diversas fases da vida, porque Ceres, por exemplo, tem muito a ver com o touro e é muito nurturing e muito maternal. Vesta é mais espiritual, Palas é uma coisa mais fria, mais aérea, talvez mais aquariana, que tem a ver com a sabedoria. Juno tem mais a ver com os compromissos, mas isso são outras formas simbólicas de tentar pôr várias máscaras e ver o que é que funciona com o quê. Uma entrevista de um médium muito conhecido, além de ser médium, é também astrólogo, em que dizia que vai haver este mês ainda, nos primeiros 15 dias do mês de março, um novo terremoto onde vão aparecer mais do que os 51.000 pessoas e que tem uma lista, dá uma lista de países em que isso pode acontecer, entre os quais está incluído Portugal. E agora, ouvindo a Soutora dizer que no nosso país podem acontecer algumas intempéries, queria que me desse uma explicação plausível. Esse senhor não faço ideia quem seja, por isso, Não. em relação ao que ele disse, eu não sei. Eu normalmente tento não dar previsões assim muito catastróficas, embora o ano passado tenha falado da guerra e realizou-se, e da morte da rainha e também ocorreu, porque também não gosto de estar a deixar as pessoas com medo. Agora, Lisboa tem esse grande potencial e durante todos os anos em que o Urano estiver em Touro, sobrevêm sismos grandes por todo o planeta, não é? E enquanto o Neptuno estiver em Peixes, também há uma maior possibilidade de tsunamis. A Turquia está numa latitude e perto da Grécia, que também partilha uma das linhas em que Lisboa está, e nós estamos em 2 linhas, que é a placa da Europa e a placa da África, e a Turquia, salvo erro, está em 3. Na Turquia isto adquiriu uma especial gravidade e tudo indica que vai continuar, porque nós vimos mesmo ali no horóscopo do próprio país e do próprio centenário, a coisa não está muito bem aspectada. Agora, também sabemos que é difícil ou quase impossível prever, não é? Esse senhor, como é médium, se calhar viu qualquer coisa ou pressentiu qualquer coisa. A minha ideia sempre é assim: como eu sou muito securitária, acho que nós nos devemos preparar para tudo. Mas depois devemos viver também despreocupados. Ou seja, por exemplo, eu às vezes faço estas palestras, mas eu não ando todos os dias a ver a astrologia, acho que ninguém pode estar dependente disso. E não podemos virar a nossa vida ao contrário e andar em face de um código qualquer a viver em face disso. Temos que ser livres. Temos que ser espontâneos, temos que dar as cabeçadas que quisermos dar sem estarmos preocupados. Agora, onde a astrologia é útil é realmente como uma ferramenta que, por exemplo, se nós racionalmente não vemos razões para andar preocupados
ou enervados, ou irritados, podemos ir dar uma olhada e às vezes ajuda a saber que é uma questão passageira e que é uma questão que está, se calhar, a afetar toda a humanidade e que não somos só nós que estamos naquele dia azeitados, mas que se calhar aquilo é como uma perturbação atmosférica. Há dias em que nós sentimos que há uma certa agressividade no ar, há uma certa irritabilidade. Depois, nesse dia, é mais fácil todas as pessoas embirrarem umas com as outras, dizerem coisas e magoarem-se. E, portanto, se nós tivermos a noção de que isso vai acontecer, então temos ali uma ferramenta que podemos usar de uma forma positiva e dizer assim, ok, é possível que isto aconteça, então eu vou-me preparar para essas grandes catástrofes que normalmente ocorrem quando menos se espera, porque são coisas kármicas e um dos efeitos pretendidos é precisamente que as pessoas sejam tomadas um pouco desprevenidas, não é? Para terem todo o impacto que aquilo implica em termos kármicos. A melhor proteção é nós fazermos o que pudermos para evitar os danos, mas depois termos fé e andarmos despreocupadamente, porque nunca se sabe quando é que as coisas ocorrem. E se nós tivermos na nossa cabeça treinado, ok, se houver um sismo, o que é que eu vou fazer? Ou de que forma é que eu devo atuar? Quem é que eu posso ajudar? A quem é que eu posso dar uma ajuda se for caso disso? Se nós tivermos, digamos, revisto o que é que devemos fazer nesses casos e estivermos minimamente preparados, porque há muita coisa que o cérebro se pode treinar a si próprio a fazer sem que tenhamos que passar pela situação real. E isso está provado por cientistas e por psicólogos. Portanto, considerar as coisas, mas não com medo, não com pânico, considerá-las de uma forma racional. Ok, então em Portugal pode sobrevir um sismo, é o mais provável. Realmente é o mais provável. A mim o que me preocupa ao longo de muitos anos, e várias vezes falei com pessoas da Proteção Civil, mas acho que nada foi feito, é que Portugal tem muitas das suas infraestruturas de socorro, seja dos bombeiros, seja de paramédicos, seja de hospitais, construídas precisamente onde há falhas. E isto não tem sido feito nada relativamente a isto há 30 e tal anos a esta parte. Mas pronto, não faço ideia se isso é verdade, mas com todas as coisas temos que usar um grão de sal, não é? E dizer assim, ok, isso é possível, mas vamos ver. Também houve tantas pessoas a prever o fim do mundo e tudo e mais alguma coisa, e nós ainda cá andamos a ver o que é que se passa. O Zelensky, que é um personagem que me, como é que é dizer, me espanta a forma como conseguiu dominar os mídias, não é? E a sua capacidade, como ele de facto tem o Sol em oposição a Marte. E de facto, assim como ele também, para mim, no fundo, também é um guerreiro, não é? E eu achei, é um guerreiro, e achei piada, porque de facto não estava à espera também. Pronto, e muitos parabéns, Isabel, muito obrigada, foi lindo, maravilhoso. Olha, há muito mais daquilo que eu não sei do que aquilo que eu sei, porque, por exemplo, a pressão dos equinócios e as outras questões do serpentário eu realmente desconheço, portanto não fiquei assim muito impressionados, porque é muito mais o que não sei do que o que sei. Em relação ao Zelensky, eu tenho realmente preocupação, porque reparem, ele é um aquário do início do aquário e está numa situação muito especial, porque não é a situação de qualquer aquariano, que até pode ter a passagem do Plutão e isso na sua vida corresponder a uma transformação interior e se calhar até a um empoderamento, que é uma palavra nova, mas que faz sentido. Mas no caso dele, estando a dirigir um país em guerra e tendo agora tantas dificuldades, tenho algum receio. Tenho receios este ano e tenho receios durante os próximos 3, 4 anos. Acho que é muito provável que ele acabe por morrer prematuramente. Ou por ser morto, ou mais tarde, ou envenenado. Tenho pensado nisso. Mas não quer dizer que seja já. Claro.
E espero que não, não é? Espero que não. Pronto. Eu não percebo nada de astrologia deste ponto de vista que foi apresentado e tinha uma expectativa muito terra a terra, digamos assim, muito retrógrada, digamos assim. E estava um bocadinho à espera, e não sei se é possível a Isabel dizer alguma coisa. Ao longo do ano, com certeza, há pontos que marcam o ano, certo? Sim. E este ano de 2023 vai ter alguns desses pontos, certo? Porque tem a ver com essas mudanças que anda para a frente, anda para trás, daquilo que eu me apercebi. A Isabel, podia-nos dar assim umas pequenas luzes sobre isso ou é sair muito do tema? Não, não é sair muito do tema. Aliás, eu acho que março vai ser um dos meses mais incisivamente reveladores, porque a verdade é que uma coisa é nós antes dizermos, pode ser isto ou pode ser aquilo, outra coisa é vermos as coisas a acontecerem, não é? O tal relógio a girar e nós já vermos. Portanto, aqui vai haver a questão da entrada do Saturno em Peixes e a questão da entrada do Plutão em Aquário. Mas ao longo do ano há alturas em que o Plutão vai voltar para trás. Eu não sei se não será para aí em julho. Nessa altura vai outra vez haver problemas mais das questões económicas e nos sítios onde houve destruição de património em termos de edificado, podem surgir de novo esses momentos. Para nós em Portugal, acho que sem dúvida as Jornadas Mundiais da Juventude vão marcar do ponto de vista da segurança, porque vai ser muito difícil, não é? Se vier mais de 1 milhão de pessoas em Lisboa, é como se 10% do país ou mais atualmente convergisse para mais das pessoas que já cá estão, portanto acho que vai ser complicado. Ao longo do ano há determinados meses em que os planetas começam a sair daquele âmbito muito restrito onde estavam amalgamados. E então, por um lado, nós começamos a ter uma visão mais realista, mais objetiva e a estar menos afunilados, não é? Porque estamos a ver como se fosse por um túnel, porque o foco está muito limitado. Mas, ao mesmo tempo que eles se vão desenrolando, começa a haver oposições. E, portanto, essas oposições o que são? São a necessidade de nós compreendermos e objetivarmos, concretizarmos determinadas coisas. E, portanto, penso que a passagem da maior parte dos planetas mais rápidos, que são aqueles que nós mais sentimos no dia a dia, ou seja, é a Lua, é o Marte, é a Vênus, é o Mercúrio, a passagem desses planetas em oposição aos outros, vai fazer com que na nossa vida, no dia a dia, sobretudo a partir aí de maio, junho, julho, se comecem a colocar diversas questões até, digamos, ao outono, que é quando eles depois começam outra vez a girar e a certo passo passam outra vez a estar todos do mesmo lado do hemisfério. Há uma coisa que é verdade, quando o Sol estiver quer no Leão, quer na Virgem, vai haver mais acontecimentos. Porquê? Porque é quando vai passar em oposição ao Saturno que acabou de entrar nos Peixes, quando estiver na Virgem. Ou seja, finais de agosto, durante o mês de setembro. E ainda pior quando estiver oposto ao Plutão, porque como é a primeira vez que o Plutão está no Aquário, nós não sabemos ainda muito bem como é que funciona. Olha, isto há, por exemplo, uma possibilidade da morte de um líder importante, sobretudo se for um líder aquariano. É o momento em que o Sol fica oposto ao Plutão em Aquário. E isso ocorrerá em Leão. Ou seja, no final de julho e durante o princípio de agosto. Estou a dizer assim de cor, sem estar a olhar para nada propriamente. Muito obrigado, Isabel. Está encerrada a sessão, então.